E às vezes nós adiamos a nossa paz e carregamos guerras que não são nossas para dentro de nós, porque não priorizamos a paz. Bom dia! Bom dia, bom dia! Segunda-feira, como você está? Mais uma semana, mais uma oportunidade para fazermos coisas novas, maravilhosas, para tirarmos alguns projetos do papel. Mais uma semana, eu estou animada e quero viver essa semana aqui com você nos devocionais e em todos os outros conteúdos que ao longo da semana eu também compartilho aqui. Então, eu quero convidar você, já logo no início, a me seguir no Instagram, caso você esteja ouvindo pelo TikTok, YouTube, Spotify, @Micaela Ferreira. Vai lá no Instagram, me segue, compartilhe os conteúdos, porque lá eu começo a fazer os devocionais de manhã, mas ao longo do dia eu compartilho muitas coisas para deixar a sua jornada empreendedora ainda mais especial, mais fortalecida, com muito conhecimento e com muita base, em primeiro lugar, espiritual, que é muito importante, tá? Então, já quero te fazer o convite, se você me der a honra da sua presença por lá, ficarei muito feliz. E se você já está me seguindo aqui no Instagram, eu quero te convidar a continuar por aqui, ativar, porque às vezes eu meio que sumo do feed das pessoas, né? Aí você já garante a miquinha aí com você. Mas vamos lá, o devocional dessa semana vai estudar a vida de uma mulher, o seu comportamento, a sua postura, que eu confesso a você que é uma das mulheres que eu mais amo na Bíblia. Talvez você já tenha ouvido também falar dela, então caso não, eu quero te convidar para ficar aqui, porque vai ser muito rico o devocional dessa semana. E caso já tenha ouvido, fica aqui, porque com certeza a palavra vai ser diferente e vai te edificar igual, tá? A mulher dessa semana é Abigail. E o tema da nossa semana é sabedoria em ação. Uma das mulheres mais sábias que você vai ver na Bíblia se chama Abigail. E hoje o tema do devocional dessa segunda-feira é escolhendo a paz. Tá na hora da gente começar a agir de forma diferente e tu vai entender quando eu trouxer aqui o estudo dessa segunda, tá? Que Deus vai falar ao seu coração, se prepara. Deus, muito obrigada por esse dia, por essa manhã, obrigada pela tua graça em nossa vida, obrigada porque o Senhor é bondoso e desde já eu quero te rogar as mais ricas bênçãos espirituais para nós e sobre nós. Que essa semana seja muito cirúrgica em nossa vida e que possamos aprender, ouvir e aplicar a tua palavra no nosso cotidiano. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Abra aí tua Bíblia em 1 Samuel 25, versículos 18 e 19, e eles dizem assim: Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos guiarei de perto, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Talvez você não esteja entendendo nada, mas eu quero te dizer o que é que está acontecendo aqui. Abigail era casada com Nabal, um homem muito mau, muito rude, muito tolo. E ele era conhecido por essa postura nada admirável. E Nabal pegou uma briga nada mais, nada menos que com Davi, o grande Davi, né, o rei Davi. E eu acho que não foi uma decisão muito acertada da parte dele, mas ok. Aí o que é que acontece? Como Nabal pegou uma briguinha com Davi, nada ficou muito legal naquela região em que ele habitava. Nabal era muito rico, né, muito próspero, Abigail, consequentemente, também era. E por causa dessa confusão que houve entre eles, a Bíblia diz que um dos servos de Nabal chega para Abigail e diz da treta que aconteceu entre Nabal e Davi e meio que fala assim: olha, eu tô com medo porque não é legal, né? O nosso Senhor é muito rude, é muito mau e se indispôs com Davi, que nos ajudou até. Enfim, ele não foi cordial, ele não foi recíproco. Não achei legal a postura do nosso Senhor, né? E eu acho que Davi tá bem irritado. E talvez a irritação de Davi, a brabeza de Davi não recai apenas sobre Nabal, mas sobre toda a sua família, que envolve a senhora. Então, não que eu tenha aqui que fazer nenhum tipo de fofoca, algo do tipo, que nem é a minha intenção, mas talvez algo precise ser feito para não prejudicá-los. É assim que está escrito na Bíblia? Não. Mas essa é a ideia central? Sim. Eu só estou tentando simplificar para você entender. E aí, a Bíblia diz que Abigail escuta isso e aí ela pega pães,
trigos, ovelhas, que foi o texto que eu comecei a ler hoje. E aí ela pega tudo isso e fala para os moços, vão adiante de mim, eu vou seguindo vocês. E ela não falou nada para Nabal. O que é que Abigail estava fazendo aqui? Ela estava indo ao encontro de Davi, porque ela queria, de alguma forma, reverter essa grande guerra que o seu marido tinha ajudado a inflamar. Né? Eu falo guerra, mas não era, tá? Esse conflito chato e que poderia prejudicar muito sua família. Então ela meio que se posiciona, tipo assim, vamos resolver isso aqui. Mas a Bíblia diz que ela não fala nada para Nabal, né? E aqui tem lições valiosas para nós, eu quero que você tome nota se você achar melhor. Mas o tema do nosso devocional é priorizando a paz, né? Buscando a paz, escolhendo a paz. E muitas vezes nós, enquanto mulheres, líderes dentro de uma casa, no nosso papel de mulher, líderes dentro do nosso negócio, né? Que gerenciamos e administramos empresa, talvez esse seja o seu lugar profissional. Nós nos deparamos muitas vezes com conflitos. Conflitos simples, mas conflitos, e alguns conflitos absurdos de difíceis. E muitas vezes nós buscamos, dentro de conflitos, entender como aquele conflito aconteceu. Já pararam para pensar nisso? Muitas vezes nós buscamos entender quem começou, nós buscamos rotular culpados, quem é que tem a culpa. Nós buscamos delegar a resolução daquele conflito, daquele problema. Mas Abigail nos traz aqui algo muito poderoso e que expressa um comportamento tão incrível desta mulher. Uma mulher focada em resolver. E em nenhum momento esse pensamento resolutivo, essa postura resolutiva, tira de Abigail a sua extrema feminilidade. A Bíblia traz Abigail como uma mulher muito bonita e muito sábia. Mas a sabedoria é algo que nós adquirimos no dia a dia, com uma busca. Então você vê que ela não era uma mulher vazia, fútil, era uma mulher que buscava compreender as coisas. Acredito eu que ela se envolvia em conversas, se conectava com pessoas, ela tinha uma inteligência emocional absurda, e que bonito isso. E aí o que eu quero trazer para você, nesse momento em que Abigail se posiciona para resolver o problema, você percebe que em nenhum momento ela fala mal do marido dela, embora pudesse até, né, porque ele deu motivo, mas ela não faz isso. Em nenhum momento que ela está ouvindo o servo falando do que estava acontecendo, e sim dizendo que o marido tinha contribuído muito para aquele mal entendido, para aquele conflito, ela diz, mas Nabal é fogo, ô homem difícil, olha, eu já falei tanto com ele, olha, Nabal é complicado, eu não sei, é uma cruz esse homem na minha vida, Nabal é uma cruz, e olha, às vezes eu pedi a Deus, não era nem para tirar a minha cruz, não, eu pedi a Deus para botar rodinha na cruz, para eu arrastar, mas não, é pesado. Em nenhum momento a Bíblia diz que é assim o comportamento de Abigail. Em nenhum momento a Bíblia diz que o foco de Abigail estava em se livrar daquele problema, como se dissesse assim, esse problema não é meu, eu não quero nem saber, eu já disse que esse jeito dele ia levar ele para lugares não bons, né? Mas ele não me escuta, porque eu sou mulher, porque eu não tenho o dinheiro que ele tem, então ele que se vire só, eu não fiz esse problema, ele que se resolva. A Bíblia diz que ela faz isso? Não. A Bíblia diz que quando ela escuta aquilo, ela procura a paz. Em outras palavras, é isso que ela faz. Por quê? Porque ela pega todas aquelas coisas e vai atrás daquele que pode perdoar o que estava acontecendo. Aqui tem lições maravilhosas para nós. Quando você estiver diante de um problema e precisar resolver o problema, resolva da melhor forma. Às vezes a gente se empodera de um jeito e tem um senso próprio de justiça tão ruim, que é como se a gente menosprezasse as resoluções. É tipo assim, eu vou resolver, tá? Mas eu vou resolver do meu jeito. Eu não tinha nem que resolver, eu não tinha nem que resolver. Tinha? Não tinha. Fui eu que causei esse problema? Não foi meu marido, né? Cão. Ele é um cão. Eu deveria fazer isso? Não deveria, mas eu não já tô indo, então ele já tem que agradecer, né? Então eu vou lá conversando no meu tempo, amanhã eu vou resolver isso. Não. A Bíblia diz que ela se apressa, ela escuta e ela meio que diz assim, vamos resolver, mas ela resolve o problema da melhor forma.
ela pega comida, ela pega presente, ela faz de tudo para criar, em primeiro lugar, uma impressão positiva. É tipo assim, olha só, estamos todos errados, mas nos ouça, pelo amor de tudo, pelo menos assim. Ela quis chegar de uma forma mais agradável, mais humilde, né? Até porque ela estava diante de um homem extremamente poderoso e importante, que era Davi. Mas você percebe que Abigail nos ensina muito com essa postura. Quando você for buscar resolver um problema, busque resolver da melhor forma. E ela deu o melhor. Segunda coisa, quando você for resolver um problema, busque a melhor solução. E naquele conflito, a melhor solução era a paz. Não era quem ia ganhar, quem ia perder. Era a paz. E às vezes nós adiamos a nossa paz e carregamos guerras que não são nossas para dentro de nós, porque não priorizamos a paz. A gente quer fazer a justiça. Então calma, vamos entender tudo, vamos ver. Às vezes o momento não é nem de entender, o momento é de resolver. E é isso que a Abigail compreende e ela diz, olha, me dá aqui que eu vou resolver esse problema. Quem é que pode resolver? É Davi, não é Nabal. Então, quando você precisar resolver um problema, foque na paz. Quando estiver dentro de um conflito, foque em resolver. E um conflito é a paz. Terceiro e último ponto que a gente aprende aqui com a Abigail. Nem tudo você precisa dizer. Às vezes, você acha que precisa dar os seus passos para todas as pessoas. E às vezes você acha que os envolvidos em um conflito precisam saber que você está resolvendo. Nem sempre. Às vezes essa necessidade das pessoas, ou melhor, essa sua necessidade das pessoas saberem que você está fazendo alguma coisa, fala muito sobre o seu ego. Então, uma coisa que a gente aprende aqui com Abigail é que nem sempre, quando estivermos resolvendo um problema, as pessoas precisam saber que estamos resolvendo o problema. Nós só precisamos resolvê-lo. A Bíblia diz no final desse versículo que ela não disse nada a Nabal. E aqui traz muita sabedoria de Abigail, porque ela não poderia ter olhado e dito assim, eu vou dizer a Nabal que eu estou resolvendo. Vou dizer que eu estou resolvendo. Mas ela pensou, acreditou eu, que ele poderia até implicar com isso, né? E o foco era resolver o problema, não causar outro. Às vezes você acha que vai resolver um problema, mas talvez você só cause outro. Então, o bom senso se faz muito bem-vindo nessas horas, tá? Então, se você tiver a oportunidade de conquistar a paz, de ser aquela provedora, aquela promotora da paz, faça isso, tá? Porque eu tenho certeza que assim você vai ganhar muito mais. E a Abigail nos ensina muito sobre isso. Então, escolha sempre a paz e corra, seja ágil, rápida na hora de prevenir algumas situações piores, alguns desastres. E foi exatamente isso que ela fez. Ela foi rápida na resolução do problema, porque o foco dela era resolver. Talvez você precise focar nisso agora, tá bom? Que Deus te abençoe nessa segunda-feira, te fortaleça, te dê muita sabedoria. E amanhã estaremos aqui de volta para mais um devocional que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, tá? Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.